Então tá bom, bom dia a todos aí, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vai falar um pouquinho de artroplastia patelofemoral, então eu vou passar algumas técnicas, né? Acho que um pouquinho da história da patelofemoral é interessante, porque no começo era uma artroplastia, lá quando a gente começou a fazer, até meio marginalizada, né? O pessoal sempre me perguntava assim, pô, mas isso aí dá certo, funciona e tudo mais. Então, assim, a gente teve umas primeiras próteses que eram mais vamos dizer, artesanais, e a gente evoluiu bastante nisso aí. Eu comecei a fazer patelofemoral em 2006, tá? Então, aqui meus conflitos de interesse, desculpa. E a artroplastia patelofemoral, ela ganhou, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela tornou-se mais popular na Europa nos últimos 25 anos, vem ganhando popularidade nos Estados Unidos, só para ter ideia. A gente tem ali cerca de 6 a 7 fabricantes de prótese patelofemoral nos Estados Unidos, e o Brasil, obviamente, sempre na contramão, né? A gente hoje tem à disposição um tipo de fornecedor, aí uma empresa que fornece, tá? Então, para falar de artroplastia patelofemoral, a gente tem que falar de artrose patelofemoral, e aí vem esse conceito do terceiro compartimento, ou seja, a situação clínica na qual os fenômenos de artrose estão ligados a um único compartimento, o compartimento patelofemoral. Isso é muito importante, tá? Em termos de incidência, ela ocorre isolada em 11% dos homens, 24% das mulheres com idade superior a 46 anos e com osteoartrose sintomática do joelho. Isoladamente, ela é encontrada em 9,2% dos pacientes e naqueles que têm, em geral, ela é bilateral. Então, as principais causas aí, etiologias da artrose patelofemoral, vamos voltar aqui, desculpa aí, que o Keynote ele é muito rápido. Ela normalmente, a etiologia da artrose patelofemoral, a gente divide em primária, 49%, em causas mecânicas, 33%, onde a gente destaca aqui as displasias da trócula em 78% das causas mecânicas, pós-traumática 9% e inflamatória em 9%. Então, como a gente já falou, tem uma alta correlação com anormalidades anatômicas e a que a gente mais destaca é a displasia da trócula e da patela. Então, é extremamente importante avaliar nesses pacientes a anatomia do compartimento patelofemoral e o alinhamento do mecanismo extensor. Então, a gente deve se cercar muitas vezes da radiografia, da ressonância e da tomografia, além das panorâmicas. Ela apresenta uma evolução muito lenta, né? Cerca de 18 anos, esse é um trabalho do Dejur que mostra que a evolução de grau 1 para grau 4, tá? E uma baixa velocidade de evolução da artrose global nos casos em que a instabilidade é atônica, né? Então, aqueles casos que têm instabilidade, displasia, ou a artrose global tricompartimental tem evolução mais lenta. Aqui a gente destaca também a correlação entre dor e o grau de degeneração articular visualizado na avaliação radiográfica. E a evolução clínica, né, a evolução dessas artroplastias patelofemorais. Como é que isso se comporta? Todo mundo pergunta, funciona, não funciona? Então, tem uma série de estudos demonstrando 82 a 94% de bons e excelentes resultados. Uma revisão sistemática robusta de 2012, mostrando que ela compara a indicação de patelofemoral com a TJ, né, prótese total de joelho, no tratamento da artrose patelofemoral isolada em pacientes e demonstra as vantagens de ser menos invasiva, preservar o estoque ósseo e um alto grau de satisfação dos pacientes. Um outro trabalho da artroplastia de 37 pacientes, sendo 83% do sexo feminino, demonstra uma melhora significativa nos scores de dor e função após a cirurgia, e naquela época, ou nesse trabalho, eles mostravam um segmento longo de 31 meses. Então, as indicações para ela, né? Uma artrose patelofemoral isolada grau 4, pacientes com sintomas severos que limitam as atividades normais da vida diária, e quando as outras alternativas de tratamento foram tentadas sem sucesso ou estão contraindicados num paciente onde anteriormente a gente só tinha como opção uma artroplastia total.
tá? Então, quando a gente fala aqui de outras alternativas, a gente vai desde o tratamento clínico completo, fisioterapia, medicação, viscosuplementação e outras técnicas, como toalete articular, antigamente se fazia muito release lateral, a opção até de uma facetectomia. Quando tudo isso foi tentado e a gente não tem sucesso, a gente parte para essa alternativa, tá? Então, quem é o meu melhor paciente? É o paciente com artrose patelofemoral isolada, história de deslocamento, ou seja, os casos de instabilidade, pacientes com alterações anatômicas, no raio-x e tomografia, onde a gente pode ver a presença da displasia, e que não tenham desalinhamento patelofemoral, tá? As contraindicações, acho que mais ou menos gerais aí, infecção, uma artrose acima de grau 1 para o compartimento femorotibial, artroplatia inflamatória sistêmica, distrofia, pacientes com IMC acima de 30, eles apresentam uma maior taxa de revisão. Patela baixa é uma contraindicação relativa, desvio do eixo femorotibial, um valgo acima de 8 e um varo acima de 5, instabilidade ou alinhamento que não foram corrigidos, e tem que ter um arco de movimento onde, no máximo, um flexo de 10 graus é aceitável e uma flexão livre acima de 110 graus. Vantagens: curta hospitalização, pequena perda sanguínea, dor operatória, pós-operatória de mais fraca intensidade, um ganho de ADM em geral é rápido, e um rápido retorno às atividades normais da vida diária, tá? Então, aqui eu vou mostrar a evolução técnica, eu tenho alguns vídeos interessantes, eu vou passando aí para a gente dar uma olhada, tá? Então, a história da patelofemoral ela já é longa, né? Começou em 1955 com uma Kiver, que se fazia uma hemiartroplastia patelar, que era uma prótese metálica fixada com parafuso. A Gliette 75, uma prótese patelar fixada com um cimento ortopédico, e Blasina que trouxe esse conceito mais próximo do que a gente tem atualmente, que é uma artroplastia patelofemoral, substituindo as duas superfícies e com sucro troclear mais profundo. Então, a primeira geração, essas de primeira geração eram chamadas de inlay, eram as próteses em que se fazia um resurfacing praticamente da tróclea, tá? E essas que eram mais, vamos dizer assim, artesanais, tá? Não tinha corte, o posicionamento do sulco era no sulco já existente, e você não tinha muita liberdade de posicionamento nem de corrigir até a GT. Tá? Aqui a gente tem um videozinho, deixa eu baixar um pouco aqui, né? Esse vídeo eu apresentei num fórum latino-americano em 2006, lá na Argentina. A gente produziu para mostrar um pouquinho dessa técnica aí, e era o que a gente tinha quando começou a fazer as próteses patelofemoral, tá? Então, a gente faz uma via parapatelar medial, disseca bem a retinácula aí, e vai expor toda a articulação patelofemoral. Vocês vão ver aí então a ideia é essa, né? Fazer uma exposição. Até aí uma via de prótese praticamente habitual. Pra vocês terem uma ideia aí das imagens que vocês vão ver, essa paciente tinha 45 anos, né? Então uma marcada artrose patelar aí já com exposição óssea, formação de osteófitos. Paciente magra, não era gorda não. E o histórico dela anterior era de instabilidade. Então, uma vez exposta aí, ó, a tróclea dela também, bem alterada. Uma vez feita essa exposição, né, a ideia era que se colocasse um template, né, e você marcava toda a área em que você ia substituir da tróclea, aqui a importância da posição, né, aqui a posição errada, posição certa em relação ao intercôndilo, né, tem que ser. E você demarcava a cartilagem e ia fazer a ressecção com um osteótomo laminar, lá bem fininho, você retirava toda essa cartilagem e deixava o leito ósseo, e aí era feita, né, a gente vai mostrar aí a ressecção da cartilagem da tróclea, uma cartilagem bem fininha, meio espessada, né, calcificada, e com um drill você fazia a regularização só do leito, né? Então você não tinha muito, você tinha que trabalhar em cima daquilo que já existia, né? Bastante artesanal, e aqui era muito importante você fazer um bom direcionamento, posicionamento da tróclea, para você poder ter uma cinemática patelofemoral adequada,
fazia a marcação, e aí vocês veem assim um template, uma tróclea mais estreita e mais profunda, né? Então isso aí foi o que por muito tempo a gente tinha à disposição da Johnson. Então, feita a marcação, aí você vai colocar o, o teste definitivo, né? Vai ser o template, e coloca um teste definitivo já com a sua tróclea aí feita. Daí as próteses inlay, né? Elas ficam no leito aí da tróclea, vamos dizer assim. E aí vem um detalhe interessante, que é a patela. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Pra gente... Então, vocês veem a patela bem fininha, você faz com um guia de corte normal, aí, sem nem muito segredo, né? Vou avançar um pouquinho. 3 pegs. E aí um detalhe técnico importante, essas próteses eram uma prótese com metal poroso, metal trabeculado, e ela fazia um movimento de rotação, ou seja, a ideia, nesse caso a gente precisou fazer um pouquinho de release lateral, a ideia era a gente, quando ela faz a flexo-extensão, essa prótese aí ela ia fazendo o que eles chamavam de autoalinhamento. Então, à medida que o joelho ia fletindo, a prótese ia tendo um movimento de adaptação ao seu leito, né? Cimentação, um detalhe técnico importante aí que não podia deixar de faltar. E aí a colocação do implante, né? Ele era sob pressão, era press fit, não era cimentado, esse é um outro detalhe importante, depois eu vou falar por quê. Ó, metal poroso, metal trabeculado, exatamente o metal que se usa hoje nas próteses sem cimento, tá? E você tinha uma pressão ali, ele encaixava e estava resolvido. E ó, mecanismo rotacional. E a ideia era essa aí, na hora que fazia flexo-extensão, você ter um adequado alinhamento aí, tá? Vamos um pouquinho adiante, a gente tinha que tomar cuidado com uma patela muito espessa, né? E aí vieram as próteses de segunda geração, já a Vanguard da Biomet, são chamadas próteses inlay, ou seja, você faz uma ressecção da tróclea. Então, ela já permite corrigir displasia e até melhorar o TAGT. Então, corte com ressecção, corte parcial da tróclea, TAGT pode ser alterado, desenho da tróclea já mais flat, mais larga, mais rasa. Tá? Tem aqui um outro vídeo, já mostrando essa técnica, ela já trabalha com um guia intramedular, a primeira geração desta segunda geração, ela tinha um guia de corte que eu considero até mais simples, o ajuste ser regular, depois que você cortava a tróclea, você regularizava, colocava um guia ali, fazia o furo intramedular, porque ele tem um PEG, e faz a marcação da tróclea. A patela é habitual, né? Essa é a antiga Biomet, a nova eu vou mostrar também aí. A gente fazia algumas perfurações para dar uma melhor aderência aí ao cimento. Ela tinha só esse PEG central no canal medular, e a gente fazia algumas perfurações aí para conferir uma melhor aderência do cimento. Patela normal, né? PEG único, ressecção de osteófitos. Vou adiantando aqui para não tomar muito tempo. Né? Tá aqui o implante de prova e aí a cimentação, né? Um pouquinho adiante. Então, esse é o implante, ele tem um PEG central que vai ali no canal intramedular. E esse polietileno da patela já era um polietileno mais convencional, eventualmente numa revisão, você não precisava nem mexer, não precisa nem mexer, é intercambiável. Só que as primeiras também só tinham PEG central, então a gente fazia ali umas perfurações para poder dar uma aderência melhor, tá? Um pouquinho adiante, não perder tempo com cimentação. E aí, a ideia do funcionamento, né? Só um toquezinho, não tem que ficar tenso, tem que ter essa visualização dinâmica aí. E o aspecto radiográfico. Essa paciente tinha umas âncoras, porque ela já tinha sido submetida a um procedimento anterior, daí essas imagens que a gente está vendo, tá? Então aqui, importante, melhores resultados, tem que corrigir mal o alinhamento, ou seja, já tem que ser feito antes, ou
no mesmo ato, normalmente já eram pacientes com correção, tá? E aqui eu trouxe um caso clínico para ilustrar, um caso até recente, paciente de 48 anos, feminina, contadora, sempre praticante de vôlei, né? Apresentava dor intensa no joelho esquerdo, dificuldade para dobrar o joelho, agachar, ficar muito tempo sentada, e uma piora significativa há um ano, tá? Então, ela já tinha uma história longa de dor em ambos os joelhos, deslocamento, sendo o primeiro deslocamento, ela tinha tido há 15 anos atrás, e ela tinha uma história de ter sido submetida a um realinhamento patelar cerca de 10 anos. Ela tinha sido feito para ela aquela técnica de avanço do vasto médio oblíquo, né? Apresentou grande melhora e ficou aí 10, 12 anos, 11 anos aí sem nenhum sintoma, sendo que o lado esquerdo há um ano começou a ter sintomas importantes, dor meio que intratável, fez fisioterapia, visto suplementação, tudo que era possível, e apresentava grande limitação. A radiografia dela, né, mostrando aqui no AP compartimento femorotibial bom e uma patelofemoral do lado direito aí, bem comprometida, tá? Aqui algumas imagens vou mostrar a ressonância dela, né? Acho que tá nítido o comprometimento do patelofemoral. Paciente jovem, 48 anos. E aí a gente optou por fazer a artroplastia patelofemoral. Esse aqui já é o set de implante, de guias bem simples, já da patelofemoral atual, que a gente tem aqui no Brasil, que é da Zimmer. Para patelar medial, vocês veem a grande degeneração da articulação, né? Acho que está nítido aí. E aí a gente faz a marcação da linha transepicondilar, o centro da tróclea, né? É colocado, a gente já vai fazendo o guia, um canal intramedular, aqui a colocação do guia de corte, né? Aqui para visualizar, ele tem aqui um guiazinho para a gente ver a altura que vai sair seu corte, ele tem que sair bem rasante, o mesmo princípio de uma prótese total, que posicionamento baseado no guia na linha transepicondilar. É muito importante aqui você calcular bem para você não descer demais o corte e também não sair esse corte com uma rotação errada, tá? Depois esse guia ainda da tróclea, ele tem algumas ranhuras aqui que você tem que fazer para ter uma completa um assentamento completo da prótese, que no anterior a gente fazia com aquela raspa, né? Aqui depois já um guia para fazer os furos onde vai ter os pegs do implante, e aqui o componente de prova, tá? Polietileno normal, né? Já com 3 tags, e aqui vocês têm uma ideia da cinemática aí, só um toque leve, nenhuma grande tensão, uma boa acomodação, e a imagem pós-operatória, a radiografia dessa paciente, tá? Como é que a gente faz o pós-operatório? A gente libera já um treino de marcha, um par de muletas no dia seguinte à cirurgia. Essa é uma foto, uma imagem de outra paciente que a gente filmou a marcha e também numa patelofemoral. Aqui uma paciente, uma senhora de 65 anos, médica, a gente fez aí bilateral, ela com um nono pós-operatório, vocês veem um aspecto bem interessante, ela ainda está com os pontos aqui, tá? Mas já com uma boa mobilidade. E aí, falando de presente, passado e futuro, nos Estados Unidos a gente tem algumas empresas, né? Aqui na média, ela representa já uma nova geração das patelofemorais, que são as patelofemorais customizadas, né? Onde você faz a tua programação do implante troclear baseado na tomografia. Isso ainda não tem aqui no Brasil, é bem simples, vem esse guia, né? Você faz a marcação da tróclea, faz as perfurações, e ele te permite fazer uma boa correção aí da displasia, tá? Nossa casuística dos casos que eu consegui acompanhar, que foi uma grande parte deles, eles têm um segmento usando esses dois sistemas. A gente viu que a faixa etária nossa aí de 37 a 66, 37 era eu até lembro bem no paciente que ele teve uma fratura, um trauma importante e teve uma lesão da tróclea, basicamente, e aí evoluiu bem mal naquela época e a gente propôs uma artroplastia, média de 53 anos, 90% femininos, 10 masculinos, 12% dos casos bilaterais, e eu tenho follow-up de pacientes com 9 meses, mais recente, até 18 anos, né, que foram todos assim, que todos eu sigo, e consigo ainda ter contato com a grande parte deles que estão aqui citados, tá? E uma média de 10 anos e 4 meses, tá? Casuística pessoal, avaliação
de 90% de bons e excelentes resultados, grande satisfação. Hoje já temos 5 revisões para a TJ, uma foi por fratura, um paciente caiu no supermercado, bateu o joelho e quebrou o componente patelar, e 4 por evolução da artrose tibiofemoral, com uma média de 11 anos de pós-operatório, que a gente começou há 18 anos atrás. E é importante falar da revisão, né, dessas próteses, como é que funciona. É simples, tranquilo de fazer, então a gente vê que a falha tardia é 53%, a que progrediu a artrose femorotibial. E as falhas eventuais precoces por indicação, né? Paciente com dor e talvez mal indicado. Conversão para TJ é tecnicamente simples, com pós-operatório convencional, em termos de ganho de arco-movimento, e a principal causa realmente é a artrose, a progressão da artrose femorotibial, e essa falência costuma se dar em torno de 10 a 15 anos. Pacientes com displasia troclear apresentam menores evidências de progressão para osteoartrose femorotibial, então são os que a gente considera os candidatos, e nesse período aí, as 5 revisões que eu citei, então aqui tem um exemplo, um paciente que progrediu aí para uma osteoartrose femorotibial significativa, e essa foi aquela que caiu e quebrou o componente patelar ali. Vocês veem, tá só o metal, o polietileno subiu, foi parar lá no suprapatelar. Aí a grande preservação óssea, a gente tira o implante, tira o cimento, vocês veem aí o aspecto, a tróclea, né? Praticamente só a área da tróclea. E aqui a gente teve uma coisa que vale a pena citar, né? Quando eu fui fazer a revisão, a maior dificuldade, né? Eu gastei um tempão para conseguir tirar esse componente com metal trabeculado. Daí uma coisa que a gente até pensa, né, nas atuais próteses sem cimento, né? Uma eventual revisão, eu acho que assim, 10 vezes mais difícil foi retirar esse componente patelar aí, porque você serrava, ele estava tão bem ósseo-integrado que a gente tomou uma surra aí, mas conseguimos resolver, né? As atuais, já como a patela é já num outro formato, às vezes você nem precisa mexer, resultado final, tá? Então, na nossa experiência, é um procedimento com um nicho considerável de pacientes, mas para osteoartrose patelofemoral isolada, né? Um dos melhores resultados são os pacientes com mau alinhamento corrigido, e os insucessos, em geral, estão na incompleta correção do mau alinhamento, se tiver um posicionamento inadequado dos componentes, e quando você não vê artrose tibiofemoral associada, indica, mas o paciente já tem uma artrose tricompartimental em evolução aí. A maioria dos casos, se falhar, vai ser por progressão da osteoartrose tibiofemoral, e isso leva em torno de 10 a 15 anos. E os segredos da técnica são não colocar o componente troclear muito alto, muito baixo, não deixar a tróclea saliente, não deixar a patela instável e corrigir mau alinhamento, tá? Então, sucesso está baseado na boa indicação, seleção do paciente, apurado planejamento, design do implante e técnica cirúrgica adequada. Bom, acho que eu fui pontual aí, uma aula extensa, espero que tenha ficado claro, e estou aberto aí para as dúvidas.